Mais uma temporada de Black Mirror que ficou abaixo das expectativas das maiorias das pessoas. Conjuguei tudo errado. Mais uma temporada de Black Mirror que deixou a desejar na expectativa da grande maioria das pessoas. Ok, já faz um tempo que eles estão mudando um pouco a forma como eles abrangem os assuntos que eles querem colocar em pauta e ainda tentam fazer aquela parada de parecerem ser uma puta crítica social. Só que, querendo ou não, depois que a BBC largou mão e a Netflix aderiu tudo, a cada temporada que passa, Black Mirror deixa mais a desejar. Apesar de eu ter visto a crítica do PH Santos e ter achado ela sensacional sobre todos os episódios e ele traçando uma relação de crítica sociológica e filosófica muito foda, eu mesmo assim ainda não consigo deixar essa temporada melhor do que ela foi. E aí, povo, como é que vocês estão? É o seguinte, eu sou o Torugo e hoje, como vocês viram pelo título e por essa introdução, vamos falar da 6ª temporada de Black Mirror. A gente vai passar en passant pelos episódios e vai discutir um pouco da tentativa de crítica que eles tentaram fazer. Porém, no entanto, todavia, não vamos nos aprofundar muito, porque o já citado PH fez vídeos maravilhosos sobre esse assunto, sobre todos os traços que a gente pode entender e puxar de interpretação dessa temporada, mas se pintasse essa temporada de verde e jogasse na grama, ninguém ia perceber. Ou seja, foi uma temporada fraca, assim como a última. Faz o seguinte, deixa o like agora no início. Se você não gostar do vídeo, no final eu deixo você tirar, eu deixo você dar dislike, e eu não tenho que deixar nada, na verdade, porque você tem o livre-arbítrio. Também já se inscreve, vai? Bora lá. Vamos lá. O primeiro episódio, o segundo e o terceiro são episódios mais legais. Os dois últimos, em especial o quarto, deixar a desejar é pouco pra definir o que foi. Eu vi muita gente, amigos meus, falando que virou Supernatural esse episódio. E eu acho que não, faltou muito pra isso. Porque foi bem fraco, começou como uma crítica que poderia ser ao mundo dos paparazzis e tudo mais, e no final era um lobisomem. No final a menina tinha sido mordida lá no leste europeu por algum bicho da mitologia. Ok, essa é uma primeira interpretação que todo mundo pode ter e que é fácil de se tirar. Uma outra interpretação muito simples que eu tirei e que sinceramente legal, mas mal feito, é que essa metamorfose que aconteceu da menina, da Daisy, se transformar em um lobisomem é uma grande alegoria. A gente tem ali, sendo mostrado de forma lúdica, a metamorfose de uma atriz, de uma pessoa, em uma espécie de monstro. Algo a ser perseguido, vigiado e registrado. Assim como a gente pode ter a interpretação de que por ela estar drogada, ela se torna um monstro. Ela sai do estado de consciência sã e vira esse monstro. E aí esse monstro pode ser o uso abusivo de drogas, por aí vai. Então sim, assim como em todas as temporadas de Black Mirror, existem interpretações, só que é fraco. Se a gente comparar com as outras temporadas, até a terceira, a quarta ainda tem coisa interessante. Mas assim, a gente tem White Bear, a gente tem toda a sua história, a gente tem outros debates que extrapolam limites. Eu não vou me lembrar de cor agora, mas o episódio em que a moça acorda, aí tá todo mundo olhando ela e tem um pessoal tentando matar ela, e no final do episódio a gente descobre que isso tá acontecendo porque justamente ela matou uma criança de uma forma ultra cruel. Ali a gente tem um debate que até o PH traz quanto ao primeiro episódio, que é da espetacularização de algo, né? Então no caso do primeiro episódio desta temporada, a gente tem a espetacularização da vida particular. No caso do quarto episódio, a gente tem a espetacularização da vida privada, também, assim como no primeiro episódio, só que dessa vez de uma pessoa pública e não de uma pessoa comum, digamos assim. E naquele episódio a gente tem o espetáculo em cima de uma pessoa que tá pagando pelo crime que cometeu, mas de uma forma que entra no debate do quanto isso é justo ou saudável ou qualquer coisa do gênero. Então não era pra fazer só um passando desse quarto episódio, de todos os episódios. Aí a gente chega no quinto, que tem o pacto com o diabo e tudo mais, que é nesse momento também que a gente tem um Supernatural. Esses dois últimos episódios a gente tem uma parada bem assim. E nesse último, sendo muito sincero, eu não vi a crítica do PH, não vi a crítica da Chrysler, não vi a crítica de nenhuma outra pessoa, porque foi um episódio que eu achei, novamente, com potencial, mas mal desenvolvido e com um finalzinho muito água com açúcar, ok?
falamos rapidamente dos 2 últimos. Só pra completar, a busca pelo desejo de você fazer algo que é errado, é ruim, é uma interpretação interessante pra esse episódio. Que ela tem que matar, senão vai acontecer o apocalipse. E ela começa a escolher os alvos por base de pessoas que fazem coisas ruins. E no fim das contas ela não consegue e o mundo entra no apocalipse. E ali também a gente tem uma questão muito interessante, porque o Black Mirror, como eu disse, começou com a BBC, e então a gente ainda tá na Inglaterra, e a gente tá num período ali de imigração muito forte dos indianos, e tem todo o preconceito em cima da personagem principal, que justamente é indiana, e pô, a gente tem 2 prefeitos ali da cidade, na verdade só aparece um pra gente, mas a gente tem toda essa questão dele não dizer efetivamente que ele também é preconceituoso, mas nas entrelinhas ele deixa tipo, falem aí o que quiser, porque eu concordo com vocês. Então, essa parte do debate que eles trazem dessa questão, dessa xenofobia e tudo mais, é interessante. Agora, o desenvolvimento fica fácil. Então vamos lá, acho que eu vou continuar dessa de baixo pra cima, porque a gente tem um terceiro episódio que é muito previsível e com um debate muito simples de masculinidade, de posse, de poder, de muitas coisas. Então, no início fica claro quando ocorre a morte da família do astronauta grandão, vou chamar ele assim, a gente já entende o que vai acontecer. O outro vai fornecer o seu corpo para ele descer, ver um pouco a natureza, sentir um pouco de como é o mundo enquanto ele tá ali confinado no espaço. E a gente sabe, pela apresentação inicial, de que a mulher do Cliff, se não me engano, do Jesse Pinkman, ela é bem feliz naquele ambiente que eles estão. Então a gente sabe que provavelmente, e é isso que acontece, eles vão começar a se relacionar porque ele já foi apresentado como sendo um cara mais carinhoso e tudo mais, que a gente viu nas primeiras cenas, e e tudo isso escamba, termina, finaliza em sangue, morte, e no final do episódio, assim como, novamente, o PH disse na crítica dele, é o momento que ele puxa a cadeira e fala: agora você entende como é ter perdido tudo, vamos começar a conversar. Bacana, é uma discussão válida, só que novamente de forma fraca, desenvolvida. Chegamos no segundo episódio e eu fui fazendo umas brincadeirinhas de descrever o título de cada episódio, mais ou menos do que eu achei. E o terceiro episódio eu falei justamente que foi o... Nossa, que vontade de editar um filme. Passou. Porque aquela montagem ali no começo do segundo ato, provavelmente final do primeiro, que eles começam a fazer as gravações e editar e tudo mais, eles usam Premiere. Eu falo, nossa, eu também uso Premiere, que bacana, que legal. E esse episódio eu gostei, sendo sincero. Fala muito da questão de nem tudo é o que parece e que existem muito aquela questão de viver de aparência, e nesse ponto a gente vê muito isso de uma escocesa clássica que fala tudo certinho e é polida. E, na verdade, fazia absurdos de torturar e os caralho várias pessoas. E nas formas mais brutais e registrando. Então esse é o cerne principal desse episódio. Essa questão das aparências, de ter muita coisa escondida por trás de toda aquela história. E aí você vai entendendo a motivação do porquê cada um não queria ou queria que aquela história fosse desenvolvida. E no fim, a gente tem uma questão da máscara da mãe ser traçado um paralelo com a máscara do prêmio lá do BAFTA que o menino ganhou com a série documental. Só que também, às vezes, uma coisa que é colocada nesse episódio é a questão de que ele basicamente perdeu tudo pra poder ganhar esse prêmio. Então, por mais que seja secundário, ainda existe um pouco dessa questão nesse episódio. Perdeu a namorada, perdeu a mãe, ressuscitou a cidade, que aí também tem uma outra questão, que na hora que ele ganha o prêmio as pessoas estão usando as mascarazinhas e comemorando o prêmio. Só que tem uma crítica muito forte que eu concordo quanto às séries de true crime e a exaltação de serial killers como algo legal, que tem que ser cultuado, quando na verdade é só uma curiosidade mórbida. E quando passa disso, começa uma certa normatização, uma certa normose de algo que não é assim. A gente precisa tratar com cuidado e que sim, tem que ser debatido, tem que ser algo que esteja na mídia, mas com os devidos cuidados éticos, talvez moral, porque essa palavra vai para muitos lados, mas existe uma ética
mínima. Mínima não, é um assunto muito pesado. Existe uma ética forte que tem que ser colocada em cima de como vão ser demonstradas as coisas. Um dos podcasts que eu mais ouvi foi o Projeto Humanos. Na época, principalmente antes de ter o caso Evandro e agora o caso do outro menino que eu não vou lembrar o nome, vocês me perdoem. Mas que o storytelling que era contado das histórias da vida real eram muito legais. E, obviamente, que surfando um pouco e por ser um caso muito misterioso e por toda a capacidade que o Ivan Mizanzuki tem para conseguir criar um storytelling realmente absurdo, a gente teve a ascensão máxima desse podcast com a compra dos direitos da Globo e divulgação e tudo mais do caso Evandro, que é eu acho que é o único true crime que eu fui atrás de verdade, que eu quis ouvir, quis assistir, quis saber sobre e que, beleza, era o meu limite. Eu não quero mais, porque é uma história real, é uma história que teve desdobramentos agora no presente, que aconteceu há muitos anos atrás, mas que definitivamente não é algo leve e que a ética do Ivan quanto ao assunto foi muito grande. Teve muito respeito com todas as partes envolvidas, por mais que houvessem culpados ali em tudo que estava sendo dito e expresso. De toda forma, ele teve a ética que muitas vezes esses true crimes não têm. Algo complicado. E chegamos finalmente no primeiro episódio. Aqui a gente tem muito essa questão de protagonismo da própria vida, que ela no início demonstra muito não se sentir protagonista da sua vida, e no momento em que ela vê ela como sendo protagonista na TV e tudo mais, ela não gosta daquilo que ela vê, que é muito aquela questão de no seu íntimo, você tem orgulho de quem você é, você sabe muito bem distinguir o que é um pensamento passageiro de algo ruim e um pensamento constante que você não quer que ninguém saiba. Então a gente tem esse debate em que ela fala que ela tá em modo automático, ela fala do marido, mas ela também tá falando muito da vida dela de ser sem sal, do noivo no caso, mas de toda forma, ela fala muito da questão das caras e bocas e de tudo que ela tem que manter e tudo mais. E mostra um pouco a questão de que ela tem que fazer algumas coisas que são escrotas, tipo a demissão da menina, e que cabe ao cargo dela. Só que assim, a forma como foi conduzido do seu assistente chamar o policial pra ele acompanhar até a saída e tudo mais é complicado. Então tem muito essa questão da discussão do protagonismo, que no final do filme a gente vê realmente o que essa personagem queria pra vida dela. Ela não queria trabalhar naquele escritório, ela não queria ter aquela vida, ela não queria estar com quem ela estava, ela queria ter o próprio café. E aqui a gente tem de forma muito visual a questão da quebra do status quo, da situação que ela se encontrava. Então ela efetivamente pega um taco de beisebol e quebra o computador quântico, sônico, não sei o que lá, e ali ela tem a ruptura da vida que ela não queria pra vida que ela queria, pelo menos tentar. E eu acho que é essa a alegoria principal do episódio. De beleza, se você tá infeliz e tá se achando coadjuvante na sua vida, não personagem principal, faça alguma coisa. Rompa com aquele momento que você tá e parta pra onde você quer. Sim, ninguém tá dizendo que vai ser fácil, ninguém vai dizer que não terão danos, que no caso foi a tornozeleira, mas vai atrás. E é assim que a gente encerra esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu sou o Torugo, se inscreve no canal, compartilha e deixa, principalmente aqui nos comentários, o que você achou dos episódios de Black Mirror. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo.